Olá, meu irmão, olá, minha irmã, caro internauta, boa noite a todos que nos acompanham em nossos estudos. É uma alegria, é um prazer enorme podermos estudar juntos uma obra como esta, o Evangelho Redivivo. Grandes lições e, com certeza, as bases doutrinárias do Espiritismo codificado por Allan Kardec. Nós estamos no primeiro livro, que trata da introdução do Evangelho Redivivo e, especificamente agora, o tema 3, que comenta sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e estamos analisando, estudando os tópicos da doutrina de Sócrates e Platão, comentadas, expostas por Allan Kardec na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, e estamos confirmando quantas verdades já nos eram reveladas antes da vinda do Cristo. E então, para nós é um momento de grande importância ao nosso aprendizado. Como sempre, nós buscamos dar prioridade às verdades reveladas por esses missionários da seara de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao longo da história da humanidade, grandes revelações nós temos recebido. E então, por ser verdades absolutas que estão nas leis divinas, as leis que nos regem, são verdades que atravessam a época ou as épocas de todas as existências, porque são verdades eternas, não é? E as verdades que Sócrates já trazia naquela época, antes da vinda do Cristo, hoje nós estamos analisando e confirmando, fazendo um paralelo com as revelações da doutrina espírita, assim como também as lições que nós recebemos trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo. E então, precisamos de estar atentos para aproveitarmos cada vez mais esse conteúdo maravilhoso e que nós, na noite de hoje, possamos estar bem preparados para assimilar, guardar em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossa memória espiritual, essas verdades. Vamos fazer uma prece, buscando sintonizar com o nosso Mestre, o Mestre por excelência, nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo aos nossos mentores, aos anjos guardiães, aos espíritos que nos acompanham, com o objetivo de também aprender com essas lições, que formemos um ambiente de paz, de luz, de esperança. Senhor Jesus, estamos felizes por mais uma grande oportunidade, por mais esse momento aonde receberemos instruções, orientações e estaremos procurando aprimorar
nossos conhecimentos, mas te pedimos que nos ajude em nossas imperfeições, que ilumine e abençoe nossas mentes, nossos pensamentos e sentimentos, que possamos guardar na acústica das nossas almas esses ensinamentos que sirvam para nós como um roteiro para as nossas existências. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. E vamos aos arquivos começaremos um novo tópico que retrata a doutrina de Sócrates e Platão. Hoje iniciaremos o tópico 12. Em continuidade ao estudo do item 4 da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, no qual Allan Kardec destaca e analisa ideias expressas por Sócrates, registradas por Platão, damos prosseguimento a algumas correlações com os princípios espíritas. Dá licença, gente. Essas palavras são da equipe do Evangelho Rede Vivo, a equipe da Federação Espírita Brasileira. No tópico 12 da doutrina de Sócrates e Platão, temos estes ensinamentos. Nunca se deve retribuir uma injustiça com outra injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o mal que nos tenham causado. Poucos, no entanto, admitirão esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito devem apenas desprezar-se mutuamente. Allan Kardec emite o seguinte comentário na forma de indagação no que diz respeito a esse tópico. Não está aí o princípio da caridade que prescreve: não se retribua o mal com o mal e se perdoe aos inimigos? E comenta Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, geralmente há equívoco quanto ao sentido da palavra amar nesta circunstância. Jesus não pretendeu por essas palavras que se tenha para com o inimigo a ternura que se dispensa a um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode ter confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, já que ela pode abusar dessa atitude. Entre pessoas que se desconfiam umas das outras
Não pode haver essas manifestações de simpatia que existe entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. Vou reler a última frase. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. É regozijar-se em vez de se afligir com o bem que lhes advenha. É estender-lhes a mão que socorre, em caso de necessidade. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, enfim, restituir-lhes todo o mal com o bem, sem segundas intenções, sem intenção de os humilhar. Isto está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre amar os inimigos. E nós vamos ver algumas partes muito importantes, todas são, mas para que a gente possa fixar as ideias no nosso pensamento. Está tão claro no próprio comentário de Allan Kardec, né? Que nunca se deve retribuir uma injustiça com outra injustiça. E essas palavras são de Sócrates. E então, como nós já havíamos começado o comentário sobre as verdades, porque está de acordo com as leis divinas, não é? E então, antes da vinda do Cristo, já era lançado nas mentes das pessoas, através dessas máximas de Sócrates, esta lição: não fazer mal a ninguém, seja qual for o mal que eles tenham causado a nós. E então vemos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus nos ensinando a perdoar os inimigos, a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Então, está muito evidente para nós uma verdade como essa, e a necessidade que nós temos de manter sempre acesa essa luz do perdão incondicional. Não é? E então veja o que Kardec comenta sobre este tópico de Sócrates. Não está aí o princípio da caridade que prescreve: não se retribua o mal com o mal e se perdoe os inimigos? Olha aí, muito claro para nós, para o nosso entendimento. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, gente, vamos observar como
Kardec tem uma percepção, uma visão de espiritualidade e um sentimento de indulgência, como esse espírito que ele se manifesta através das suas obras, das suas lições. Amar os inimigos é a mais sublime aplicação do princípio da caridade. Olha aí, justamente porque quando nós conquistamos essa virtude de amar os inimigos, de fazer-lhes todo o bem que está ao nosso alcance, é uma posse dessa virtude que nós alcançamos contra o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso personalismo. Por isso, Allan Kardec está frisando essa importância de nós procurarmos desenvolver essa empatia, essa complacência, essa indulgência para com os nossos adversários, com os nossos inimigos. Mas vamos ver também um ponto importante para o nosso entendimento. Kardec diz: há um equívoco quando nós falamos a palavra amar, na circunstância de amar os inimigos. Aí. Jesus não pretendeu que se tenha para com o inimigo a mesma ternura que nós dispensamos a um irmão. Aí. Então, essas palavras têm que ter um raciocínio mais lógico, com mais bom senso para o entendimento de todos nós. Allan Kardec faz essa colocação. A ternura, ela denota confiança. Ela mostra que nós temos confiança na pessoa, quando nós temos essa expansão de amizade, de confiança, não é? De total apoio na pessoa com quem nós estamos relacionando. Então Kardec diz assim: como é que nós vamos ter para com esse inimigo, com esse adversário, a mesma ternura que nós temos para com um amigo? E então não temos condições de depositar total confiança, sabendo que a pessoa nos quer mal, nos deseja o mal, não é? E então, o que Kardec nos mostra? Que nós precisamos é de ter um sentimento de indulgência. Vamos ver aí. É não guardar ódio, isso está no nosso alcance. A pessoa nos odeia. Isso é um problema dela. Nós não vamos odiar, não vamos guardar ódio, nem desejo de vingança, e nem rancor dessa pessoa, por entender que ela é uma pessoa humana, que por algum motivo ela está passando por esse momento de rancor, de ódio, e que nos quer mal, porque nós também trazemos as nossas imperfeições. E então a pessoa só enxerga em nós esses defeitos, esses vícios. E nós precisamos de, por nossa vez, trabalhar para nos melhorar. Em algumas passagens dos ensinamentos dos Espíritos, eles dizem que nós não devemos negligenciar a opinião dos nossos adversários, dos nossos amigos, ou melhor, dos nossos inimigos. Que nós devemos ouvir o que eles têm a falar e não registrar aquilo como um sentimento que vai nos prejudicar guardando esse rancor conosco. Mas observar se nas palavras que os inimigos, que os adversários estão usando, não há um fundo de verdade.
Porque se eles estão falando a verdade, nós temos que procurar nos corrigir, que é uma necessidade nossa. Nós também trazemos nossos defeitos, nossas imperfeições, não é? As nossas fragilidades. E então o inimigo, o adversário, muitas vezes, por não ter esse sentimento de amizade e de confiança, ele nos expõe alguma situação, alguma forma de vida que nós precisamos de entender que estamos equivocados. O que nem sempre os nossos amigos têm coragem ou têm uma forma mais delicada de nos colocar em nossa frente, nos esclarecendo dos nossos erros, dos nossos defeitos morais. E então, por isso os espíritos de luz nos aconselham: não desprezeis a opinião dos vossos adversários. Quer dizer, eles vão mostrar para nós aquilo que nós precisamos nos corrigir, o que às vezes nós mesmos não enxergamos. Não é? E então o bom senso deve estar presente nesta situação, para que nós possamos aproveitar e, fazendo a correção dos nossos erros, procurando trabalhar para nos melhorar, estaremos dando um passo a mais na nossa evolução, no nosso crescimento moral e espiritual. Não é? Mas vamos ver o que Kardec continua dizendo. Amar os inimigos é perdoar-lhes, sem segundas intenções, e incondicionalmente o mal que nos causem. Né? É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. Olha aí. Então, tudo isso nós teremos condições, uma vez que nós conseguimos dominar o nosso orgulho. Precisamos dominar o nosso orgulho para conseguirmos alcançar esses objetivos. Não é? Regozijar com o bem que venha a acontecer aos nossos adversários. Não é assim? E então, está muito claro para nós essas palavras. E é o que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita e também com a doutrina de Sócrates e Platão. Não é assim? Então nós vamos ver o próximo tópico, que é o tópico 13. Palavras de Sócrates trazidas por Platão. É pelos frutos que se conhece a árvore. É preciso qualificar toda ação segundo o que ela produz. Qualificá-la de má quando dela provenha o mal, e de boa quando dê origem ao bem. Allan Kardec associa esses ensinamentos de Sócrates ao de Jesus e aos do Espiritismo. Esta máxima, é pelos frutos que se conhece a árvore, encontra-se muitas vezes repetida textualmente no Evangelho. O filósofo grego Sócrates enfatiza a importância de avaliar os homens pelas suas obras, não pelo que eles dizem ou pedem para fazer. Trata-se de uma medida de prudência, para que não se caia nas armadilhas dos falsos profetas ou falsos cristos, abundantes no passado e nos dias atuais. Todo cuidado é pouco.
Palavras da equipe do Evangelho Redivivo. E nesta mensagem a seguir, nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, no capítulo que trata do amor aos inimigos. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino se fazem acompanhar de todas as marcas de semelhante missão, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, e se, em apoio das palavras, acrescentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas. Desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem deter um monopólio exclusivo da verdade. Não, o Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia ao propagar a sua doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, a exemplo do próprio Mestre, brandos e humildes de coração. Os que hajam de salvar a humanidade com os seus exemplos e conselhos, a fim de que esta obra não corra para a perdição, nem vagueie por caminhos tortuosos. Serão essencialmente modestos e humildes. Fugi de tudo o que revele um átomo de orgulho, como fugisseis de uma moléstia contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. Nós queremos pedir permissão só para conferir aqui, me parece que eu me enganei. A mensagem realmente é de instruções dos Espíritos, né? Mas esta mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Capítulo 21 está nos ensinando: não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos são de Deus. E então nós estamos percebendo aí como é importante nós fazermos novos estudos e procurar entender a essência de cada ensinamento, tanto da doutrina espírita como de qualquer um que nos traga revelações ou ensinamentos, se dizendo que está trazendo verdades em relação às lições do Evangelho de Jesus ou das Escrituras, porque nas Escrituras também tem grandes verdades que nós vamos aprendendo e conhecendo, fazendo uma retrospectiva daquilo que nós aprendemos e aquilo que nós estamos aumentando na nossa bagagem de conhecimento, para que nós tenhamos a nossa fé cada vez mais sólida, mais firme e aprendermos também a distinguir aqueles que são os missionários, aqueles que são os enviados, como nós vimos aí nesta mensagem das instruções dos Espíritos. São as obras que nós devemos examinar. Não é? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor
entrarão no reino dos céus. Não é assim que nós vemos lá no Evangelho de Jesus? E então é o que nós aprendemos em toda a doutrina de Jesus, na doutrina espírita, e o que nós estamos confirmando das palavras de Sócrates. Não é? E então, só para finalizar esse raciocínio, vamos rever esta última passagem da introdução, ou melhor, das instruções dos Espíritos. O Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, a exemplo do próprio Mestre, brandos e humildes de coração. Olha aí. E então nós precisamos de aprender a observar como que uma orientação dessa natureza nos ajuda a trabalhar o nosso personalismo. Nós temos muitas dificuldades na nossa existência. Uma vez que nós começamos a estudar o Evangelho de Jesus, estudar as lições da doutrina espírita, quando nós lemos ou ouvimos uma expressão dessa, sede brandos, pacíficos e humildes, próprio Jesus nos fala no Sermão das Bem-aventuranças: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão a terra. Não é? Bem-aventurados os humildes de coração. Então, quando nós ouvimos essas expressões, não é somente um momento de nós admirarmos o alcance, mas de colocar esse conteúdo no nosso sentimento, para impor ao nosso personalismo um freio. Muitos de nós temos dificuldades, justamente pelo nosso orgulho, quando precisamos de exercitar essa brandura e essa humildade. Há exemplo do nosso Mestre, como estamos vendo aí. Jesus veio nos mostrar o caminho da nossa libertação. E a nossa libertação só se realizará com o nosso esforço, com a nossa perseverança. Pode ser que nós vamos levar algum tempo para dominar esse personalismo, pôr um freio nesse orgulho. Não é de um momento para o outro que nós vamos conseguir. Mas é por isso mesmo que Deus nos concede várias existências, tantas quantas forem necessárias, para nós irmos trabalhando e dominando esse impulso negativo do orgulho que nos impede a nossa ascensão espiritual, não é? E então fica para nós aí estas reflexões, estas mensagens e a certeza de que o que nós precisamos é justamente uma alimentação assim, para conquistarmos a nossa redenção, a nossa libertação de nós mesmos, não é? E então, meus irmãos, na próxima semana nós continuaremos com essas reflexões nesses tópicos da doutrina de Sócrates e Platão, comentadas por Allan Kardec, e também nós estamos vendo os comentários da equipe da Federação Espírita Brasileira, que nos presenteia com uma obra dessa, o Evangelho Redivivo. Muita riqueza nós encontramos nesse conteúdo. E então, finalizamos aqui as reflexões da noite, o aprendizado. Esperamos que possa ser bem aproveitado por todos nós. E vamos fazer uma prece final, para que nós possamos emitir as nossas vibrações
de gratidão ao universo, a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre, nosso guia e modelo, e a esses espíritos que nos acompanham, esses benfeitores da vida maior. Senhor, nós estamos agradecidos, renovados, porque essas lições nos ajudam a nos estar atentos para com as nossas dificuldades. Agradecidos porque novas energias absorvemos com esses momentos de paz, de luz e de referência para onde nós deveremos nos dirigir, buscando a nossa espiritualização, o nosso desapego das coisas transitórias, sabendo usar na medida do que nós temos necessidade e não abusar de tudo aquilo que a providência divina coloca em nossas mãos para o nosso aproveitamento. E assim, procurando nos espiritualizar, nos desmaterializar, estaremos seguindo o caminho da verdade e da vida, que são os teus ensinamentos, Senhor. Por isso, esse sentimento de gratidão, pedindo que possa permanecer ao lado de cada um de nós, nos ajudando, nos amparando. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, caros internautas, até uma próxima oportunidade. Gratidão a todos, que Jesus nos abençoe.